Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje vamos abordar um assunto muito interessante. O marketing moderno tem um enorme poder de influência sobre comportamentos, expectativas e também emoções das pessoas. Mas como esse poder vem a responsabilidade de agir de forma ética, transparente e também consciente, respeitando a saúde mental do público e de todos os profissionais envolvidos. Como equilibrar objetivos comerciais, criatividade e impacto psicológico? Como construir campanhas que engajem sem gerar ansiedade, frustração ou padrões irreais. Hoje, para nos ajudar a refletir sobre essas questões, recebemos a Jéssica, que é CEO e diretora criativa de uma empresa de marketing, que vai compartilhar a sua experiência no programa de hoje. Jéssica, muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre marketing, que é um assunto aí que a gente precisa estar abordando, né? Muito importante. É um assunto super atual, né? Sim. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, a gente falava que, acho que é aquele negócio, né? A propaganda é a alma do negócio, aquela Sim, frase. totalmente. Eu acho que isso está regendo o mundo hoje, né? Então, o marketing, ganhou uma força ultimamente muito grande. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí no marketing. Claro, eu iniciei como social media, né, sozinha. Na verdade, sou formada em pedagogia e surgiu uma oportunidade de começar a aprender um pouco mais sobre marketing. Aí eu resolvi começar como social media. Comecei como social media 5 anos atrás e as coisas foram tomando uma proporção que eu nem imaginava que fosse tomar. E hoje a gente tem aí 8 a 9 colaboradores na agência Jéssica Leite. E a gente tem crescido aí, graças a Deus, as coisas estão funcionando bem. E quando você começou, qual que era ali o seu ramo de influenciadora? Você postava sobre o quê? Falava sobre o quê? Falava muito sobre maquiagem. Iniciei no marketing com esse intuito, né, de fortalecer o meu trabalho como prestadora de serviço, como maquiadora, mas que, na verdade, acabou virando contra mim mesma, né? Porque eu me apaixonei pelo marketing e falei, não dá para conciliar as duas coisas. E mergulhei aí no marketing, fiz pós-graduação, comecei a me especializar ainda mais e estou aí até hoje. É isso. E falando sobre marketing consciente, dentro da sua empresa e atuação profissional, o que seria, então, esse marketing consciente? O marketing consciente, ele agrega também a responsabilidade, né? De a gente ter essa consciência de que nós estamos influenciando as pessoas, mas de forma ética, moral, né? Porque a gente precisa ter essa preocupação. Sim. As pessoas hoje não estão mais simplesmente alienadas a respeito das informações, mas a gente tem essa responsabilidade de trazer a influência junto também com a informação correta, com a verdade, né, que é muito importante. Então, o marketing consciente, ele vai além dos números, né? Sim. Ele tem essa preocupação com as pessoas também, que é uma das diretrizes também da nossa agência, que a gente traz essa questão de não se importar só com os números. As pessoas se importam muito mais, então Foi aquilo que eu estava falando no início, né? Se importar tanto com o público quanto com as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa. Exatamente. E a gente tem essa preocupação. Toda semana a gente tem um momento nosso, né, com a equipe, que é um momento de descompressão que a gente fala, que é o momento da gente fofocar, da gente rir, da gente chorar, da gente acolher. Então, é importante essas pausas, né? Porque Sim. o marketing e o mundo em si tá atropelando a gente, né? A gente se sente atropelado, a gente acorda com milhares de notícias, um monte de informação que está acontecendo à nossa volta e no mundo. Então, a gente tem essa preocupação, não só com os colaboradores, mas também com os nossos clientes, de ter esses momentos, sabe? De conversa, de troca. E aí, como você está, né? E é até interessante a gente falar disso, porque essa semana eu ouvi um elogio falando que, nossa, Jéssica, é muito bom trabalhar com você, você é tão humana. Eu falei, gente, mas por que eu sou humana, né? Todo mundo é humano, você é um robô? Mas eu acho que foi na questão de empatia que ele quis dizer. Exatamente. Aí eu falei, caramba, viu como é que é importante a gente ter essa escutativa, essa questão de, opa, beleza, a gente tem essas demandas para entregar, mas como que você tá? Sim. Né? É importante Porque isso. hoje em dia as pessoas estão um pouco robotizadas, né? Sim. Eu tenho um trabalho, eu chego, eu faço a minha função, eu pego minhas coisas e eu vou embora. Eu entrego aquilo que me é proposto e acabou. E esquece que existem outras pessoas envolvidas nesse processo. Sejam amigos de bancada, sei lá, amigos de trabalho, como
também no caso de vocês, os clientes, né? No meu caso, como psicóloga, os pacientes, Sim. né? Acho que como psicóloga eu sou obrigada a saber como eles estão. Mas, em outros ramos, na parte do marketing, é importante saber como é que a pessoa está se sentindo. Sim, até porque isso influencia também na criatividade, Uhum. nas entregas, em como ela vai se relacionar até com os nossos clientes e com os outros integrantes da equipe. Então, é importante essa troca, né? Sim, Essa construção, esse espaço. sim. A pessoa achar que, caramba, não, aqui eu tenho um espaço que eu posso conversar, é um ambiente seguro, sabe? É bom. A gente preza muito por isso Isso é também. muito bacana. E quais experiências que marcaram a sua trajetória aí, em relação à ética e também à responsabilidade dentro do marketing? Eu imagino que não tenha sido algo fácil, né? Como Sim. tudo na vida, a gente aprende a fazer aquilo. Você, vamos dizer assim, entre aspas, meio que caiu de paraquedas porque não era isso que você queria, Sim. né? Mas você foi vendo que o negócio foi dando certo e tudo mais, mas a gente tem que trabalhar com ética e com responsabilidade. E certamente você tem experiências aí para contar pra gente. Sim, já tivemos diversos tipos de propostas, né? Tanto boas quanto ruins, experiências boas e ruins também. Mas é aquilo, eu sempre paro para pensar e analisar, além da marca, além dos princípios, Uhum. se aquilo realmente faz sentido para a nossa agência, né? Sim. Porque já aconteceu muito de clientes não estarem prontos para receber o que nós temos para entregar. E eu sempre fico pensando, e antes de até enviar uma proposta, olha, a gente cobra tanto, a gente faz tanto, eu sempre peço para o cliente, olha, vamos ter uma reunião para você me conhecer? Acho importante você me conhecer. Porque você, às vezes, cria uma expectativa que eu não vou conseguir te atender. E ele tem que saber o que, que você Exa- realmente pode entregar. Exatamente, para que nenhuma das partes fiquem frustradas, né? Sim. Já aconteceu de clientes saírem da agência super felizes, mas como já aconteceu de saírem super frustrados, porque criaram uma expectativa de que a gente não conseguia atender. Então, mas vocês não podem fazer isso? Não, não é questão de que a gente não pode, é questão de que não está dentro do nosso escopo, ou não Sim. está dentro do acordado. Então, a gente vai moldando, né? As experiências vão fazendo com que a gente vai melhorando. Então, antes de enviar qualquer informação sobre a agência, eu sempre proponho uma reunião antes, para justamente a gente alinhar as expectativas e Sim. entender, né, o que o cliente espera da gente e o que realmente a gente pode atender esse cliente. Então, as experiências foram formando isso da gente, sabe? Eu acho bacana, você contando aí, me lembrou de uma situação. Uma vez eu fui fazer o cabelo. E aí eu pesquisei foto na internet, né? Nananã. Falei, essa cor aqui, ó, eu quero essa aqui. Peguei, salvei a foto, cheguei pra menina e falei assim, olha, eu quero esse aqui. Ela olhou e falou assim, você não vai ter isso. Falei, como assim? Ai, Eu vou meu procurar outra Deus. pessoa, porque você trabalha com isso. Como é que você fala pra mim que eu não vou ter o que eu quero, né? E ela falou assim, não, isso daí, Laísa, é uma coisa de outro mundo, uma coisa surreal. E era uma coisa simples, mas ela falou assim, esse cabelo que você tá vendo aí, é um cabelo que todos os dias tem uma pessoa para escovar ele, para fazer uma chapinha nele, tem uma hidratação, um cronograma capilar de uma vez por mês, tá lá no salão e tá fazendo. Você vai fazer isso? Aí eu, não. Aí ela falou, então você não vai ter esse cabelo. Aí ela falou assim, posso falar o que é que eu posso fazer pra você? Eu falei, tudo bem, pode. E aí você contando isso, tem que ter isso. Tem. Foi a primeira pessoa que chegou pra mim um dia e falou assim, não é isso que você vai receber de resultado. Porque geralmente a gente chega até pra fazer o cabelo, quando entrega a pessoa fala, tá bom, isso aqui que você quer? Vou fazer. E quando termina não tá do jeito que a gente queria. É a mesma coisa no marketing, né? Exatamente. E é até legal você compartilhar essa experiência, porque a gente fica, no marketing, a gente fica falando muito sobre autoridade, né? Então, quando você procura alguém para fazer isso no seu cabelo, porque você confia naquela pessoa, ela Sim. tem autoridade, ela tem know-how para fazer aquilo. Mas que, na verdade, cada um de nós vivemos num mundo completamente diferente. Exato. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma entrega. E é por isso também que a gente preza por isso, por esse atendimento personalizado, de estar ali, entender o dia a dia do cliente também, sabe?
Porque às vezes a gente cria uma expectativa, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, um planejamento lindo, Sim. mas que na verdade não vai funcionar com aquele cliente, porque ele não tem tempo. Ele não consegue fazer aquela entrega. Então, acaba frustrando também a equipe de cá, né? Exatamente. Porque não vai frustra ale- só o cliente, Exata- frustra também a equipe. Sim, porque a gente preza muito por essa questão de não é só o número, a gente precisa realmente construir um relacionamento, se conectar, então a gente preza por isso. Então não dá só para a gente poder ficar falando que a gente vai entregar, não, pode contar com a gente vai fazer. Não, calma, pera. Qual é a sua realidade? Como que é a sua rotina? Que realmente faz sentido para você isso aqui? Então, essa conversa é muito importante. Isso é marketing consciente, né? Sim. De você ouvir o outro lado também da história, sabe? E às vezes a gente é tão massacrado pelas influências do dia a dia que a gente acaba se deixando levar, né? E aí, caramba, será que isso faz sentido para mim? Será que faz sentido eu É investir porque a gente nisso? olha o outro, né? Exatamente. Olha o Instagram do fulaninho. Caramba, bombou, deu certo. Quero igual aquele dali. Mas o fulaninho, ele vive só para aquilo dali. Sim. A minha rotina é completamente diferente. Exatamente. E aí que acontece a frustração, né? Que aí cria-se uma expectativa e a realidade não é dita, né? Então, o marketing consciente, ele traz essa questão da Sim. informação, da realidade, da verdade. E a gente preza muito por isso. Eu prezo muito por isso, pela verdade. Olha, a gente não vai conseguir fazer. Ou então, olha, a gente vai fazer, mas a gente precisa de você. Você está dentro? Né? Porque é chamar também a responsabilidade. Até porque não dá para eu chegar lá na sua empresa de marketing e falar assim, olha, Jéssica, eu quero que vocês me ajudem aí com o meu Instagram. Mas quem é que tem que fazer conteúdo para o Instagram? Você. Não são vocês, sou eu. Então não tem como eu só jogar no colo de vocês e querer um resultado. Eu tenho que me propor a fazer minha parte também. Exatamente. É a parceria, né? Sim. É uma contratação, sim, é uma prestação de serviço? Sim, mas é um trabalho de parceria. A gente é um braço que você não consegue alcançar. Exatamente. Então, a gente tenta trazer isso da forma mais fluida possível para que os clientes eles não sintam esse impacto de que, caramba, tem alguém me mandando mensagem o tempo todo me pedindo um vídeo. Tem alguém me mandando mensagem o tempo todo falando para eu gravar stories. Não, a gente não quer isso. A gente quer que, através de um planejamento, você consiga seguir, esteja dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, e a gente consiga fazer essa entrega e alcançar junto o resultado que a gente espera. É isso. E não tem aquelas pessoas que falam assim, contratam vocês, aí quando vê, já chegou com aquela realidade distorcida, né? Sim. Não, eles vão cuidar e o negócio vai dar certo. Aí vocês começam a pedir as coisas e falam assim, sou eu que tenho que fazer mesmo? Pra que eu tenho que ficar contratando eles? Já aconteceu várias Imagino. vezes. Jéssica, a gente não tem como, eu não tenho esse tempo de ficar fazendo vídeo, não tenho esse tempo de... Então, não faz sentido para você esse investimento agora, né? Porque é um investimento, é você ter essa consciência de que, olha, eu estou dedicando esse tempo, ter essa disciplina, Sim. né? Essa entrega, estou fazendo essa entrega para justamente alcançar o objetivo que eu desejo. E é um trabalho em conjunto, né? A gente é só a mente, você executa. E o mercado, será que ele está mais aberto para esse marketing consciente ou ainda tem resistências assim nessa prática de marketing? Eu vejo que o mercado ele está se abrindo, na verdade. Sim. Não que ele esteja totalmente aberto, até porque a gente, o tempo inteiro, a gente fica sempre olhando as métricas, né? Os algoritmos, os resultados, como que estão os números. Então, a gente se preocupa muito com isso, que acaba sendo meio que um contraponto quando a gente fala de humanização, quando a gente fala de consciência, né? Quando a gente fala de saúde. Então, a gente é muito massacrado no nosso dia a dia com essas cobranças, com essas entregas que precisam acontecer, porque acaba que as pessoas ainda medem muito essa questão de que, deu tantos resultados, então tá ótimo. Não deu 0 resultado, então tá péssimo. Não. E a construção, né? E a construção daquela marca, da presença digital, dessa forma consciente que a gente tem de influenciar as pessoas. Será que isso tudo também não é resultado? Com certeza. Entende? Então, eu acho que o mercado hoje ele está se abrindo para esse olhar, até porque o próprio consumidor está exigindo isso do mercado. Olha, fui fazer consulta com uma médica. Antes de eu ir na consulta, peguei o nome dela e falei assim, deixa eu caçar o Instagram dessa médica. Gente, primeiro que eu achei 3 Instagrams dela. Eu falei, peraí, não tem um só? Achei 3. A última postagem foi em 2014, a outra foi em 2018 e a outra foi em maio desse ano. Eu falei, acho que dá falando esse aqui do maio desse ano, né? Mas assim, não tinha uma movimentação. A profissional, excelente. Eu dei o voto de confiança, falei, eu vou na consulta. Profissional excelente, maravilhosa.
mas faltou aquela pegada ali do marketing, talvez para agregar, né, no profissionalismo dela, para então ela somar com mais pacientes, mais clientes e tudo mais. Então, hoje é super necessário. Se a gente não tem uma questão de marketing bem estruturada, uma empresa acho que não vai tão para frente. Pode até ir, mas com um pouco mais de dificuldade. Sim, até porque uma presença digital é uma presença digital, né? Você não fica limitado ao seu bairro. Sim. Você acaba expandindo, porque você está ali. Então, pessoas tanto do seu bairro quanto de outros estados, de outros países, terão acesso a você. Sim. Então, é muito importante essa questão da presença digital, de você gerar essa conexão com o público, que é o que a gente preza, é o que a gente valoriza hoje, né, no marketing, dessa conexão, dessa humanização. E, principalmente, essa questão de prestadores de serviço que lidam com pessoas diretamente, né? Sim. Médicos, dentistas. Caramba, como que você vai saber como que é a fala daquela pessoa? Porque a gente se conecta com a pessoa, Sim. assim, né? A gente vai lá no Instagram, olha um vídeo, gostei do jeito que ele fala. Nossa, quantos pacientes eu já recebi. E aí eu pergunto, né? Ai, como é que você me conheceu? Foi uma indicação? Não, eu vi um vídeo seu no Instagram. Sim. Aí eu falo assim, gente, que isso? E é muito legal, porque a pessoa se conecta ali com o seu jeito de explicar. E se você não explicar tão bem, ela já vai falar, não é pra mim. Sim. E tá tudo bem, porque não faz sentido pra ela. Eu não tenho que me conectar com todo mundo. Exatamente. Você consegue criar um público ali específico que vai se identificar, que vai te aceitar da forma que você é. Você não precisa ficar se moldando ao mercado, né? Sim. Então, eu acho que quando você pergunta se o marketing ele tá aberto, se o mercado ele tá aberto, eu acho que a gente está amadurecendo. Estamos caminhando. Estamos caminhando para isso. Mas eu acho que daqui para frente a questão é só marketing. Não, total. Só marketing. Quem não tá no digital é tá difícil. Perdendo. É difícil manter um negócio hoje em dia se não tiver no Muito digital. difícil. Isso a gente fala tanto em questão de Facebook, de Instagram, de YouTube, de sites, de tudo, blog, seja lá o que tudo. for. Mas o tudo. digital tá tomando conta. Tomando conta de total, assim. E aí, quando a gente fala de... A gente tá falando de prestadores de serviços, assim, pessoais, né? Mas aí tem restaurantes, tem outros lugares que, caramba, não tá no digital, não tá no Instagram. E você quer comer a comida daquele restaurante, não tá no iFood, não tá no sei onde. Gente, como que faz? Não acha? Entende? Então, é importante essa presença digital, essa marcação. E também essa questão da humanização. Sim. Eu acho que é ainda mais importante, porque você se conecta, você começa a construir um público sólido que vai compartilhar daquele conteúdo, porque fez sentido para ele. Então, a rede de amigos, a rede de familiar também vai consumir aquilo. Então, começa a ficar mais humano, não fica só aquela propaganda, compre aqui, sabe? E eu ia falar sobre isso exatamente agora. Eu vi uma postagem outro dia falando assim, donos de lojas, né? Os donos de lojas. Tal loja, eu não vou falar os nomes, tal loja só foi pra frente depois que o fulano colocou as caras e começou a fazer uma propaganda. A outra loja lá de uma mulher só foi pra frente depois que ela colocou a cara. Antes era um robozinho que ficava lá. E agora ela botou a cara e ela também faz propaganda. E por aí vai, sabe? Então, essa questão que chama o público para perto, né? E fala assim, caramba, o dono da loja tá ali fazendo não sei o quê, tá mostrando na cara dele. Poxa, a loja deve ser família, deve ser melhor por conta disso, daquilo. Vai chamando a atenção das pessoas. Gera proximidade, né? Você chega na loja, às vezes você nunca nem viu o dono, mas você se acha íntimo, porque ele tá lá o tempo todo nos stories. Fulano tá aí? Você chega na loja e pergunta se fulano tá aí. Não, mas ele é o dono, ele não fica aqui, E não. quando você chega na loja, tem um totem desse tamanho do dono da loja. E você fala assim, gente, parece que ele tá aqui comigo, né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque você vê que por trás das marcas existem pessoas que estão ali construindo no dia a dia, né? E isso é uma exigência do próprio consumidor. Porque não faz mais sentido para ele comprar uma caneca da marca tal porque essa caneca é legal. Não. Faz sentido para ele porque você usou a caneca e você falou, caramba, gente, comprei essa caneca, nossa, como que ela me ajuda. E aí você passa a fazer uma propaganda daquela caneca que nem é minha, mas que eu comprei, que foi legal. Exatamente, que a gente chama hoje no marketing de UGC, né? Que são as pessoas que utilizam ali e de forma orgânica acabam divulgando e propagando aquilo ali sem estar recebendo, às vezes, nada por aquilo. E aí ela fala, nossa, comprei essa caneca, ficou ótimo para mim, ela conserva e tal. E aí, caramba, que caneca legal. Você já vai lá e já vai seguir
seguir. Exatamente. Já vai começar a consumir aquele conteúdo. O próprio consumidor exigiu isso das marcas, né? Porque vai muito além do que você comprar uma caneca. Qual é a utilidade? Será que aquela caneca faz sentido para mim? Eu tenho 50 canecas em casa, mas por que eu quero aquela dali? Exatamente. Qual é o diferencial daquela caneca? Exatamente. E talvez... E só um ser humano vai conseguir falar. E talvez né? a caneca é igual às 50 que eu tenho em casa, mas a propaganda foi tão bem feita que eu quero aquela dali, entendeu? É isso. E só um ser humano vai conseguir falar sobre essa caneca, porque é ele que vai utilizar. Um robô não vai passar a mesma experiência com o ser humano. Exatamente. A gente compra a experiência mesmo. Isso faz parte do neuromarketing. Total. A gente recebeu aqui há um tempo atrás a dona de 2 pizzarias aqui no Rio de Janeiro. E ela falou bastante, ela é formada em neuromarketing, ela falou bastante sobre esse assunto, né? A questão ali do menu, do cardápio, né? Como que ela estrutura o cardápio, tem umas coisas que ela joga mais para cima. Às vezes o pessoal acha que o cardápio mudou, mas só mudou um nome. As caixas de pizza, ela trouxe as caixas de pizza aqui, sabe? Tem uma pizza que é do tamanho dessa mesa, da circunferência da mesa. Gente. Então ela veio com aquela caixa e aí enche os olhos. E aí eu até contando com ela, para ela, né, que quando minha família veio de Brasília visitar a gente, eu falei assim, vou fazer uma surpresa para esse pessoal, vou pedir a pizza grandona. E aí pedi a pizza, para entrar na mesa, para entrar na sala, tinha que virar assim, a gente entrava assim com a pizza de lado, porque não passava, e foi uma coisa de doido, e todo mundo ficou, caramba! Às vezes nem era pela pizza, mas era pelo tamanho da pizza, a caixa que chamava a atenção. Sim. E tudo mais. Tudo isso faz parte do neuromarketing, né? Essa questão de mexer um pouco ali com a cabeça do cliente para que ele fale, gente, eu preciso comprar aquilo dali. Né? Eu preciso saber do que está se tratando aquilo dali, porque está interessante. Fala pra gente um pouquinho sobre o neuromarketing. E o neuromarketing é muito legal, porque ele não é uma coisa superficial. Você estuda realmente o comportamento daquele público naquela região. Você entende o que motiva, o que desmotiva, você começa a perceber os comportamentos, as escolhas. Então, o neuromarketing é isso, é você realmente aprofundar os seus estudos, sabendo até a cor da propaganda que você vai utilizar para poder induzir aquela pessoa a ter o desejo de comprar ou de ter, enfim, de adquirir. E o neuromarketing, ele é muito legal porque a gente traz o neuromarketing para o marketing consciente, total. Porque a gente tem essa preocupação da questão da expectativa, da frustração, da realidade. E quando a gente fala de marketing consciente, a gente fala totalmente de neuromarketing. Da consciência e da verdade. De que, olha, esse público aqui, ele gosta de consumir isso aqui, eles procuram isso aqui, mas, caramba, como que a gente vai apresentar esse produto para ele? Né? Como que vai ser essa experiência? Você comprou uma pizza enorme, tamanho dessa mesa, e beleza. Você nunca mais vai esquecer. Sua família nunca mais vai esquecer. E todas as vezes que eles vierem ao Rio, eles vão falar, será que não tem como a gente pedir aquela pizza daquele tamanho? E quem não veio, que falou assim, quando eu for, eu quero aquela pizza, tá? Gente, a gente comeu pizza 3 dias, não aguentava mais. Mas falando, a gente quer aquela pizza, viu, daquele tamanho. Não foi nem pelo sabor, e olha que era maravilhosa. Não foi nem pelo sabor, mas foi pela aquela experiência de ver o pessoal entrando com a pizza dobrada e tudo mais. O neuromarketing é totalmente isso, é você induzir a pessoa, influenciar, né, positivamente aquela pessoa a adquirir aquele produto ou aquele serviço e proporcionar para ela, além disso, né, é realmente o superar as expectativas, né, porque aí você prepara, igual os microempreendedores, você vai observar que eles estão com essa preocupação também de, é uma sacolinha simples que está entregando o produto, mas ela vem perfumada, vem com um recadinho, vem com uma bala que seja penduradinha. Por quê? Porque é justamente isso. Caramba, você surpreendeu aquele cliente. Então, ele não comprou só um produto, ele comprou realmente uma experiência, algo que vai ficar marcado para a vida, sabe? Acho que a primeira vez que eu tive contato, assim, com o neuromarketing, que eu entendi o que era o neuromarketing, foi na época da Covid. Eu lembro que eu pedi uma comida de um restaurante e todo mundo dentro de casa, aquela época que você ia pegar com o entregador, ele não podia tocar, você que retirava e não sei o que, não sei o que lá. Então ninguém saía de casa. Quando eu peguei a sacola, tinha um recadinho para mim com o meu nome e eu pedi pelo iFood, com Laísa. Muito obrigado por colaborar. Tipo assim, muito obrigado por colaborar com as nossas vendas nesse momento difícil. A sua comida foi preparada. Escrito à mão, tá? Não era nada imprimido. Escrito à mão. E tal. Esperamos que você goste da experiência culinária. Eu falei, gente,
Olha só isso. É um cuidado que o cliente ele repara, que está tendo aquele cuidado ali. Repara e valoriza. Valoriza. Poxa, ele tirou um tempo dele, foi olhar o meu nome, escreveu certo, que não é fácil, L-A-Y-S-S-A, todo mundo erra. Então, escreveu certo, escreveu à mão e tirou um tempo de falar, não, deixa eu escrever o bilhetinho aqui para ela, agradecendo, porque está ajudando a gente também. Pensa se eu não pedir de novo? Com certeza. Pedir. Porque marca para sempre, Marca. né? Você vê que você não é mais um na multidão. Acho que o Sim. neuromarketing ele traz essa questão também da valorização daquele cliente, daquela pessoa, até do colaborador quando a gente fala do inbound, né? Então o neuromarketing, vamos fazer essa pessoa se sentir única, porque cada um de nós somos únicos, Sim. né? Então, um recado colocado à mão. Pode ser que você valorizou isso, outro não valorizou, e tá tudo bem. Mas só que alguém vai olhar para aquilo de forma diferente. Vai olhar diferente. Isso é muito legal. E quantas pessoas, né, não voltam em lojas, não voltam a comprar, nem que seja, como você falou, de um microempreendedor, por conta desse cuidado, desse diferencial que tem. Exatamente. E hoje, né, grandes marcas estão procurando até micro-influenciadores justamente por causa desse cuidado, dessa atenção, né, dessa dedicação de fazer um conteúdo bacana, orgânico, Sim. que não tem aquela coisa de, é uma propaganda paga. Eu não preciso pagar uma pessoa que tem milhares, centenas, sei lá de quantos seguidores. Eu posso pegar um micro influenciador que ele vai entender a minha marca, ele vai ter essa preocupação de saber como que eu quero me comunicar, qual é a essência, quais são os meus valores. Sim. Então, tudo isso é marketing, né? É o neuromarketing também, que acaba mexendo aí com nossos sentimentos, com as nossas emoções. E até porque a gente prefere ter poucos clientes, mas com qualidade, do que muitos clientes, uma quantidade absurda e sem uma qualidade boa. Não, total. E que valorizem, né? Sim. Porque os poucos que estão com qualidade, eles trazem essa valorização, esse reconhecimento e dá um mau gosto, né? Todo o trabalho que a gente faz com responsabilidade, né? Sendo eu dentro da psicologia, você na parte do marketing, um médico, um advogado, a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas qual seria a responsabilidade das marcas sobre os impactos psicológicos nas campanhas que elas fazem? Porque a gente não pode mexer com a cabeça da pessoa a tal ponto que a pessoa fique fissurada naquilo dali, né? Mas a gente também não pode ignorar aquilo, porque senão a marca não vende. Tem que ter um meio termo. Tem que ter um meio termo e, principalmente, a vertente é a verdade, né? É trazer sempre a verdade, mesmo que de forma mais sutil, mas não omitir, né? A gente sempre traz isso para os nossos clientes também. Olha, beleza, quais são os efeitos? Que vem, qual o ponto contra, né, desse produto ou desse serviço? Porque é importante a gente trazer a verdade para as pessoas, né? Sim. Ainda mais falando de marketing, falando de internet, falando de redes sociais, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Sim. Um segundo pode mudar a história de uma marca inteira, né? E prejudicar, principalmente. Então, a gente precisa preservar pela verdade, pela consciência. Vamos influenciar, mas de forma positiva, consciente. Sim. Olha, a gente está te apresentando isso aqui, mas pode acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Então, a gente preza muito por isso. É aquele olhar lá na frente, não é só o aqui e agora. Eu tenho que colocar na balança o que pode ser de consequência daquilo dali. Exatamente, porque você precisa se responsabilizar, né, pelo produto que você está vendendo, pelo serviço que você está oferecendo. Então, quando a gente chega com as oportunidades, né, para o consumidor, a gente precisa ser claro em relação às informações. Isso é o primordial. Isso é ter responsabilidade em relação ao marketing. Sem citar nomes, né? Já teve gente que você apresentou, falou assim, olha, eu acho que o resultado disso aqui não vai ser legal, vai influenciar, entre aspas, negativamente as pessoas, tal. E a pessoa falou assim, não tem problema não, toca o barco. Já teve pessoas que já trouxeram produtos que a gente falava, gente, não vai dar certo isso. Isso não é legal, isso é mentira, não é isso. Não, mas vai acontecer. Enfim, aí o que acontece? Acaba que a gente consegue atrair um público para consumir, mas que, na verdade, quando aquele público a gente vai chegar depois, e aí, como é que foi a experiência? Péssima. Não gostei, não foi legal. Vocês falaram que ia ter isso e aquilo outro, não teve. E aí, como é que faz? E a cara da empresa de marketing fica como? Exatamente, exatamente. Então, já teve uma experiência dessa e eu falei, a gente não vai mais passar por isso. Por isso que a gente precisa
ter essa reunião antes, entender e alinhar as expectativas e falar, e até porque falar não também é liderança, né? Olha, não, a gente não vai pegar esse projeto. É isso que eu ia perguntar. Já teve assim, ó, muito obrigado por ter procurado Já, a gente, mas a gente não vai pegar isso porque a gente tá vendo que não tem uma responsabilidade em volta disso. já. E não só pela questão da responsabilidade, até pela questão dos nossos princípios, dos nossos valores também. Então, eu sempre chego para a minha equipe e falo, gente, olha, cliente, eu jogo aberto com eles, né? O cliente tal entrou em contato, falou isso, que ele quer um projeto assim, assim, assado. Falei que não, porque os nossos princípios são esses. Então, não, Jéssica, tá certo, tal, não sei o quê. Então, a gente precisa de dinheiro? Precisa. Não vou mentir. A gente tem as nossas contas, a gente tem as nossas despesas, mas os meus valores, a minha missão, a Isso minha é integridade... inegociável. Inegociável. É Inegociável. isso. E até jogando para o nosso outro lado, né? Eu sou cristã e você também é cristã. Então a gente sabe do peso de responsabilidade que tem de enganar uma pessoa, de mostrar algo que Sim, não é verdadeiro, né? Todo mundo tem oportunidade de crescer na vida, mas vamos ter essa oportunidade de uma forma honesta? De uma forma exatamente. correta? Eu Você vai ganhar prezo muito muito. mais com Eu isso. prezo muito pela verdade. Não, é sim, sim, não, não. Se dá, dá. Se não dá, não dá. E tá tudo bem também, porque às vezes a gente fica se cobrando, né? Sim. Ai, caramba, falei que não. Será que aquele cliente, porque eu era assim. Eu criava aquela coisa de que, eu preciso ajudar fulano. Mas eu preciso ajudar essa marca, eu preciso ajudar. Não, não é isso. Não condiz com o que eu sou, não condiz com os meus princípios, com os meus valores. Então, infelizmente, eu vou orar para que você consiga achar alguém, mas eu não consigo te ajudar nesse sentido. É. Às vezes É você tá vendo isso. o dinheiro saindo pela porta, mas vai fazer o quê? Não, e outros surgem, né? Outras Chegam. oportunidades chegam. Deus Sempre, manda, com toda sempre. certeza. E como que você cuida da saúde mental da equipe em um mercado que é tão exigente? Você falou aí que uma das práticas é uma vez por semana, senta todo mundo, desabafa, chora, ri, brinca. O Sim, que mais que você faz com a equipe? Porque é uma cobrança. é. E tem aquela autocobrança, eu tenho que entregar, eu tenho que ter resultado, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, porque senão, não só o cliente, mas você numa posição de liderança, você está ali também para cobrar da sua equipe. Mas tem que ter o cuidado. Sim, um hábito que eu tenho antes de cobrar qualquer coisa é perguntar: e aí, como é que você tá? E aí é algo já meu que eu sempre crio essa rotina com eles, né? Não, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Antes de chegar massacrando, né? Porque eu Sim. já fui muito massacrada no mercado de trabalho, de que, você não entregou, você não fez, mas espera, calma, será que eu estava bem para fazer essa entrega? Será que fazia sentido eu fazer essa entrega? Então, eu tenho muito essa preocupação com a equipe. A gente tem essas reuniões semanais, toda segunda-feira, 6 horas da noite. A gente está lá conversando, tem um momento de acolhimento, tem um momento de reconhecimento também, de um reconhecer o outro. Olha, aquela arte que você fez ficou linda, caramba, você arrasou, aquele vídeo que você editou, nossa, aquele conteúdo. Então, um reconhece os valores do outro, as entregas do outro. É muito importante esse fortalecimento para a gente também, né? Sim. Essa motivação. E, periodicamente, a gente tem a one-on-one, que é a nossa reunião 1-a-1 comigo. E aí eu converso, a gente alinha, conversa, ouve, chora, ri, né? Fica 1 horinha ali, ou às vezes 2, com cada um, para poder alinhar todas essas questões. E também a gente tem a nossa confraternização, uma vez por ano, para poder apresentar os resultados, falar de como foi o ano, quem entrou, quem saiu, agradecer também. A gente vai ter a nossa confraternização agora em fevereiro desse ano de 2025. Deixa eu ver. E eu acho que praticamente o nosso dia a dia é esse, de integração, né, com a equipe desse cuidado da saúde mental. E acaba que quando tem essa integração, gera uma confiança surreal. Sim. Então, quando alguém está passando por um problema que já vê que não vai conseguir fazer aquela entrega naquele prazo, daquele jeito que você pediu, com certeza a pessoa já tem aquela liberdade de chegar para você e falar: Jéssica, olha só, me dá um prazo maior, não estou conseguindo administrar um problema pessoal com isso daqui e tudo mais. A confiança, acho que é a base de tudo, assim, dentro de uma empresa, né? Sim, a confiança, a comunicação. Eu sempre falo com eles, eu prezo muito pela comunicação. Se comunica comigo, você não está bem, fala para mim, que eu vou dar meus pulos aqui e a gente vai conseguir Sim. fazer e tal. Então,
a nossa comunicação fica muito alinhada, muito bem ajustada quando a gente tem essas trocas, assim, né? Essa proximidade. E a minha equipe é uma equipe mista, né? Porque não está todo mundo aqui no Rio. Tem gente em São Paulo. Então, Que legal. fica todo mundo assim e a gente fica remotamente, né? Aham. Então, aí que tem ainda mais essa preocupação de que, caramba, não estou ali no dia a dia da pessoa, não sei o que está acontecendo ali. Então, a gente tem que ter ainda mais esse cuidado. E quais práticas que vocês adotam dentro da empresa para equilibrar performance e bem-estar na cultura interna da empresa? Uma das práticas que a gente adotou esse ano foi uma competiçãozinha entre a gente, né? Que a gente está até fazendo por um aplicativo de academia, porque a gente não achou nenhum outro aplicativo para poder fazer. E aí a gente vai contabilizando ali, né? De elogios que a gente recebeu e tal, que aí tem o destaque do mês, que aí a gente ganha uma premiação, né? Um voucher para poder ir fazer alguma coisa e tal. Então, são coisas que acabam motivando Sim. a equipe, traz esse equilíbrio, né? Essa harmonia ali. Ah, eu tô ganhando, tô na frente e tal, porque o pessoal do marketing é competitivo. É competitivo. O pessoal do marketing é competitivo. Tô ganhando, fulano, não sei o que e tal. Então, acaba que fica esse momento, assim, essa coisa no dia a dia de descompressão mesmo. Sim. A gente não fica só falando do trabalho, né? Ah, fui elogiado. Gente, você não acredita, aquele cliente tal me elogiou. Esse daqui vale por 2, porque nunca elogia nada, sabe? Essas coisas assim, essas brincadeiras. E aí acaba descompressando, né? Essa pressão do dia a dia. Eu tô achando legal o podcast hoje, porque quando a gente fala em marketing, a gente pensa no cliente, né? A gente sempre pensa no cliente, nas vendas, naquele que vai comprar, naquele que vai usar aquilo dali e tudo mais. Mas a gente nunca pensa por quem está por trás de todo o negócio, né? E conversando com uma pessoa que é a CEO de uma empresa de marketing, a gente entende que são seres humanos que estão ali e que estão fazendo aquilo dali acontecer. E que essas pessoas também precisam de cuidado, Sim. né? Da mesma forma que dentro de qualquer empresa, a empresa ela tem que se responsabilizar pela saúde mental dos funcionários. E dentro da parte de marketing também. E eu acho que até um pouco mais por conta realmente dessa autocobrança, que deve ser surreal. É surreal. Porque o resultado está ali, você tem que ver aquele resultado ali. Se você não vê, ele não aconteceu. Exatamente. É uma preocupação bem além do que, às vezes, a gente fica falando, né? Porque na teoria é tudo muito lindo, né? Mas na prática, no dia a dia, é desgastante, é estressante, porque surge uma trend, surge não sei o quê. Ah, porque agora tá a trend do Spotify, né? Aí, tem que fazer sabe, um negócio do sovaco, vamos criar não sei o quê, sabe? Um negócio que está acontecendo e a gente precisa fazer ali de imediato, porque senão passa no e dia perdeu a seguinte. oportunidade. Exatamente. E aí, caramba, a gente poderia ter feito isso, a gente poderia ter feito aquilo. Então, é uma situação bem desgastante, estressante, né? E eu tenho muito essa preocupação de que, calma, gente, vai dar certo e tal. Por dentro eu tô um turbilhão, né? Mas Mas você não pode passar isso para a equipe. Não passo. Eu tento, assim, ao máximo controlar, ver o que eu consigo fazer também. Porque aí eu vou administrando, porque eu acabo tendo uma visão macro, né, de todos os clientes, tudo que está acontecendo. E o que já está dando errado, eu já tento me antecipar. Está precisando de ajuda? Eu vi que você não conseguiu fazer tal coisa, você quer ajuda? Então, eu acho que essa troca, né, essa comunicação, essas reuniões semanais, a gente acaba... Essas atividades, né, esses direcionamentos que a gente tem no nosso dia a dia, essas trocas, acabam criando liga, né? Sim. Então, essa proximidade, ela te dá essa liberdade de você falar, não estou bem, não consigo fazer, alguém pode me ajudar? Então, eu prezo muito por isso, e a equipe também. Hoje, a gente fala bastante sobre a questão de estar conectado o tempo todo, né? Aqui no Psicologia e Propósito, a gente já falou várias vezes em relação às crianças, uso de telas, tempo de tela, como que isso tem afetado os adolescentes e tudo mais. Agora, trabalhando nesse ramo, né, do marketing, não tem jeito, vocês estão conectados, mas tem que ter aquele momento de desconectar. Como que vocês conseguem fazer essa separação de... Esse aqui não é mais o momento de trabalhar, esse aqui é o meu momento, não sei, de família, meu momento de estudo, meu momento de lazer.
e este aqui agora é o momento de trabalhar, eu vou focar só nisso daqui. Como fazer essa separação de uma forma saudável, né? Porque sem isso, as pessoas ficam, vamos colocar essa palavra, bitoladas de o telefone na mão o tempo todo, o computador na mão o tempo todo, o tablet na mão o tempo todo, porque eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer e tudo mais. Então, a gente consegue fazer isso no nosso próprio dia a dia mesmo, né? Porque a gente faz essa separação. A agência, ela possibilita com que a gente consiga administrar o nosso próprio horário. Então, você não tem aquele horário fixo Sim. de CLT, de que você precisa cumprir aquela carga horária. Então, acaba que a gente mesmo consegue administrar. Gente, vou ficar um pouquinho off aqui, porque eu tô me sentindo mal, ou então preciso dar uma descansada. Então, a gente consegue ir administrando isso no nosso dia a dia. Sim. Porque senão a gente não aguenta realmente. Não aguenta. Então... tem gente que gosta de trabalhar de madrugada. Tem um pessoal que gosta de trabalhar de madrugada. Então, eu vejo meu telefone apitando de madrugada, às vezes. Então, eu falo, opa, não perturbe, tem que ativar. Esse não é o seu horário, é o horário deles. É o horário deles. Então, cada um com o seu horário, administrando ali da sua forma. E a gente não tem problemas em relação às entregas, em relação a nada. Porque tem essa comunicação, né? Sim. Principalmente, é importante. A gente fala também bastante de burnout, né? É um tema atual. Burnout não é um transtorno muito antigo, ele é atual e fala realmente sobre o esgotamento. O que você fala sobre o burnout dentro do marketing? Porque em todas as profissões, a gente precisa tomar o cuidado com esse esgotamento. E eu acho que dentro do marketing também não é diferente, né? Não é diferente. E eu acredito até que meio silencioso, sabe? Porque a gente não percebe que a gente está tão esgotado. Eu acho que a gente chega num pico que não consegue mais fazer nada, não consegue mais criar, não consegue, fica meio que bloqueado, sabe? Sim. E aí a pessoa acha que isso é normal. E do marketing você precisa da sua criatividade à flor da pele. Exatamente. E aí a gente escuta muito, né? De crise de ansiedade, porque tem que fazer aquela entrega, ou então surge aquela demanda que você não esperava. E aí a gente tenta administrar isso muito aqui dentro da agência, como equipe, né? De que, olha, dá para você fazer? Não, não dá, Jéssica, não dá para fazer. Então, beleza, a gente não vai fazer, vamos falar com o cliente, vamos ver o que vai fazer. Ou então, não, beleza, fulano pode fazer? Então, beleza, fulano, vamos demandar para fulano. E assim a gente vai vencendo, né? Mas o burnout, ele é muito sério. E eu acho que no marketing ele ainda parece que é um mito, sabe? Eu acho que as pessoas não acreditam muito que isso possa acontecer com a gente, porque a gente está produzindo o tempo inteiro. Sim. Então, eu acho que as pessoas ficam meio desacreditadas de que, será que isso vai estar acontecendo comigo? Será que eu tô com isso, sabe? Eu acho que ainda precisa de mais informação a respeito para que esses profissionais que estão na área do marketing, eles tenham essa consciência também da pausa, da necessidade de, opa, tem que dar uma parada. Aqui na agência a gente vai parar agora no final do ano, vamos voltar só dia 20 de janeiro. Então, a gente já está desde novembro falando com os nossos clientes, olha, a gente vai parar, a gente precisa descansar. Então, eu acho que isso é importante também, até o próprio profissional se colocar em relação ao cliente para que eles entendam, não, realmente, eles também têm vida, né? Exatamente, eles não são robôs. Exatamente. É completamente diferente. E hoje, a ansiedade ela é algo muito presente, né? A gente às vezes vê uma propaganda, a gente fica muito ansioso querendo aquilo dali e tudo mais e não sei, tudo mexe com a cabeça da gente. Foi como a gente estava falando sobre o neuromarketing, né? As cores, você entra numa loja, tem um cheiro diferente. Já foi cientificamente comprovado que o cheiro de baunilha te faz querer voltar, te faz querer comprar mais, não sei. Então, usa a essência de baunilha e a torta direita. Mas como comunicar através do marketing, né? Sem aumentar a ansiedade no mundo tão acelerado que a gente está hoje? Olha, é um grande desafio, viu? E eu não digo desafio pela questão da comunicação em si. Eu acho que o desafio é com as pessoas. Sim. Eu acho que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão imediatistas, né? E aí acaba que quando você traz algo novo, principalmente quando algum influenciador de grande potencial ele traz algo novo, as pessoas elas ficam ansiosas querendo aquilo ali, às vezes nem
pela questão da comunicação ou da propaganda que foi feita, mas porque é a necessidade de querer ser igual, né? De querer ter. Não, eu sou fã, eu gosto, então fulano usa, eu tenho que usar, sabe? Eu acho que é muito mais a questão das pessoas. E o marketing tem se ajustado nesse sentido Sim. de trazer esses conteúdos humanos até para poder conscientizar também, né? Sim. Olha, você precisa para usar para isso, isso, isso. Então, acaba que, indiretamente, a gente consegue colocar ali na cabeça da pessoa qual é a necessidade dela ter aquele produto, para que vai servir aquele produto, que aí acaba que a gente reduz até essa questão da ansiedade, né? Dessa coisa de que, não, eu tenho que comprar, eu tenho que ter. E aí acaba sendo um marketing consciente nesse sentido. Hoje em dia também a gente fala bastante de pessoas que têm aquela compulsão por compras, Sim. né? Então, acho que, obviamente, é uma pequena parte da população, não é todo mundo que tem compulsão por compras, mas precisa ser consciente justamente também por esse lado, porque pessoas que não têm autocontrole, elas vão querer comprar Sim. sem ter necessidade. Desenfreadamente. E acaba que a gente acaba incentivando, né? Isso ainda mais. E é preocupante. Por isso que é importante a gente trazer as informações, né? Exatamente. Nas propagandas, né? Nos anúncios, falar para que serve, para que não serve, é indicado para quem, qual necessidade. Porque eu acredito que quando você tem acesso à informação, aí fica o poder da sua escolha, né? Exato. Aí a gente transfere a você tira a responsabilidade. responsabilidade de você e do produto e joga a responsabilidade para o comprador. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem tido mais atenção também em relação a essas propagandas nesse sentido. Da divulgação, da propagação, mas de forma inteligente, trazendo a verdade e trazendo a informação, que é o mais importante hoje, né? E como que o marketing ele pode incentivar o consumo consciente, sem perder, né, a relevância ali do comercial? Talvez é com esse tanto de informações, né, que Eu já traz ali no acredito. momento do comercial. Sim, a propaganda, quando ela já traz ali a informação, ou a postagem, ou o rios, seja o que for, quando já traz ali os pontos, os pós, né? Mesmo que esteja enaltecendo apenas os pós, mas quando traz todas as informações ali, fica muito mais verdadeiro, muito mais transparente, né? Porque o marketing consciente, eu vejo que eu tenho um entendimento disso, da transparência na comunicação, Sim. da clareza, até da inclusão, né? Porque você traz uma linguagem que todos consigam compreender, você não fica falando firulas para ninguém entender. Então, o marketing consciente é isso, é você trazer transparência na comunicação, trazer uma verdade e não omitir as informações, que é o mais importante. E a gente tem também uma linha muito tênue, né, entre a persuasão e a manipulação. De uma hora para outra você pode manipular, sendo que antes você só queria persuadir. Como que você identifica o limite entre essas duas, entre a persuasão e a manipulação? Eu acredito que a manipulação ela é baseada na mentira, né? Naquilo que é exagerado, naquilo que é uma inverdade mesmo, né? Sim. Quando você começa a querer manipular de forma negativa. E a persuasão é um convencimento, né? E aí você dá o poder de escolha. Você fala, olha, é isso, isso e isso, você quer? Então, a persuasão, essa linha de separar a persuasão da manipulação é difícil de você separar porque a gente não tem um controle sobre o outro. Sim. Então, o que estiver dentro do nosso controle, a gente consegue administrar. Não, a gente pode falar dessa forma. Não, a gente não vai falar dessa forma. Então, a gente consegue administrar, mas o impacto que essa informação vai chegar em você... Já não é na sua responsabilidade. A gente não consegue controlar, né? Porque cada um tem um psicológico, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma experiência. Então, fica muito difícil a gente conseguir mensurar isso. Você sabe a forma que você passa, mas a forma que o outro vai receber saiu do seu Exatamente, poder. exatamente. E às vezes você passou de uma forma persuasiva, né, com a responsabilidade, com as informações, da forma que você falou, com toda a responsabilidade, as informações, para mostrar para a pessoa se é necessário, se não é necessário, e a pessoa vira do outro lado e fala assim, eu preciso daquilo dali. Aí você fala, calma, não era isso que eu queria falar. Você entendeu tudo errado. Exatamente. E não é porque a gente não quer
assumir essa responsabilidade, mas é porque realmente não tem como a gente medir isso, né? Sim. Então é muito difícil mesmo. É aquela frasezinha, né? Eu sei o que eu falo, agora o que você escuta já é outra questão. Eu Infelizmente. sou responsável somente pelo que eu falo, agora a forma como você quer interpretar isso, aí já é com você. Até porque agora você vê, né? O marketing, ele antes, né? Não tinha isso, mas agora você vê as mensagens, por exemplo, uma coisa simples, né? Um hambúrguer, quando é divulgado, tá lá, imagem meramente ilustrativa. Porque tivemos essa preocupação, alguém foi processado, com certeza, criou uma expectativa que era não irreal. tô recebendo o que você me prometeu, tá Exatamente. diferente. O Então, seu alface ali tá mais verde do que o do meu sanduíche. Exatamente. Então, quando você traz a verdade e a informação, você está persuadindo, você não está escondendo nada, você está informando ali. Agora, quando você esconde, aí você está manipulando, né? Então, isso é muito sério. E precisa ter responsabilidade, né? Total. Muita responsabilidade. E quais são, na sua opinião, as próximas fronteiras do marketing consciente, na sua visão? E as próximas fronteiras são as lideranças, né? Eu acho que as lideranças do marketing hoje, os grandes players do mercado, ter essa consciência do marketing consciente, sabe? Porque a gente acaba passando, né, ali na nossa timeline no Instagram, no TikTok, seja em qualquer rede, e a gente vê todo mundo fazendo mais do mesmo e às vezes não se preocupando com o outro. E foi uma das grandes inquietações que eu tive no ano de 2025 foi essa, né? Da gente estar sempre preocupado com os números e com os resultados e, às vezes, a gente esquecer do outro, né? Sim. Então, a gente está passando por um rebranding, né? Já dando um spoiler aqui. Ano que vem a gente vai mudar um pouquinho a nossa frente aí da nossa marca. E uma das coisas que eu falei, gente, eu acredito nas pessoas, sabe? Eu não consigo olhar para você e não ouvir seu problema e não entender a sua necessidade, simplesmente querer te enfiar alguma coisa goela abaixo. Eu não sou assim, eu não acredito no marketing assim. Eu acredito no marketing que é responsável, que é ético, que traz a questão moral, que valoriza as pessoas principalmente. Então, eu acho que essas lideranças hoje precisam ter esse olhar, sabe? E aproveitar essa oportunidade. Exatamente. De trazer mais humanização, essa oportunidade de se conectar mais com as pessoas, que eu acredito que a gente vai aumentar ainda mais os resultados. Só pelo fato da gente ouvir verdadeiramente a necessidade de cada um, sabe? Sim. Então, eu acho que as próximas fronteiras é isso. É romper essa limitação desses pensamentos de algoritmo, resultado, impacto e começar a olhar para, caramba, o que eu posso transformar na vida do outro através disso, né? Sim. Eu acho que o marketing é isso. É isso. Acho que dava outro podcast, não dava? Ai, dava. Jéssica, passa pra gente o seu Instagram, para quem quiser se comunicar com vocês, tirar dúvidas, que possa mandar lá para vocês. @agência Jéssica com K Leite. @agência Jéssica Leite. Vai ser um prazer. Manda lá um direct, pode seguir a gente, mandar perguntas. Fique à vontade, eu mesma respondo ali pessoalmente. E é isso. E você aí de casa também, não deixe de seguir a gente no Instagram, no @canal.cjc. E no YouTube você também vai poder assistir esse episódio aqui, lá no canal CJC Oficial. A gente agradece de coração e espera que você tenha aprendido bastante hoje sobre marketing, porque eu aprendi. Acho que eu vou mandar um direct pra Jéssica. Sim, por favor. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua presença. E olha, a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até lá!